Oi, tudo bem com você? Aqui quem fala é seu amigo e professor, engenheiro eletricista Jadson Caetano. E vamos conversar aqui sobre a parte basilar dessa área, tá bom? Da elétrica. Seja você que trabalha como eletricista, quer ser um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, seja você que vai fazer um vestibular, uma prova de concurso, enfim. Essa parte aqui tem que estar bem fixa na sua cabeça. Eu vou te ensinar agora de uma forma que você nunca viu antes, tá? Mostrando a definição, interpretando isso num circuito, num condutor, para que você fique de fato com os conhecimentos bem fixos na sua cabeça, bem, tá bem? Então aqui, ó, quando a gente vai numa bibliografia qualquer da elétrica, a gente vai ver, ó, corrente elétrica, tensão elétrica, condutor, isolante, todas essas coisas, tá? Eu vou falar aqui para você de uma forma aplicada. Veja, você vai pegar a parte da eletricidade, como tudo funciona. Eu vou ter uma coisa chamada corrente elétrica. O que é essa corrente elétrica? Ela vem a partir do movimento ali ordenado dos elétrons. O que é o elétron? É uma partículazinha que está dentro do átomo, tá? Todas as matérias, toda matéria é composta por átomos, né? Quando a gente vai dividindo uma matéria maior e menor, moléculas, chega ali no átomo. Prótons, nêutrons e elétrons na eletrosfera. Então veja só, esses elétrons da eletrosfera é justamente, vamos dizer assim, a base de toda a eletricidade, no sentido de que é através desses elétrons que a gente consegue transmitir a energia elétrica, através de uma corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? O movimento desses elétrons de forma ordenada. Então, vê só, a gente indo muito do grande para o pequeno e vendo o que esse pequenininho, esse elétron, consegue transformar na vida do ser humano. Então perceba, quando você vai na bibliografia, você vê assim, a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as suas extremidades. Ou seja, eu já disse para você, existe o átomo, naquele átomo ali eu vou ter elétrons na eletrosfera. Quando aqueles elétrons começam a se movimentar de maneira ordenada dentro de um circuito elétrico, por exemplo, é que eu vou ter a corrente elétrica. Mas perceba o seguinte, para se movimentar de maneira ordenada eu vou ter que ter outra coisa, diferença de potencial elétrico, que é o que a gente chama de tensão elétrica. O que é essa tensão elétrica? Também conhecida como diferença de potencial, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença em energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Trocando em miúdos para você entender. Ó. Vamos para cá, para a prática, tá? Para você entender de uma forma mais, digamos assim, clara. A gente, quando tem, né, um átomo pequenininho, a gente vai ligando um átomo um a outro e cria as moléculas, depois tudo que a gente conhece ao nosso redor, né? Aí, quando, a depender do tipo de átomo que a gente está ligando ali um com o outro, por exemplo, átomo de cobre, tá? Átomo de alumínio, a gente vai ter as ligações metálicas, tá? Essas ligações metálicas é o que vai fazer com que surja aí, né, um mar de elétrons, certo? A ligação metálica vai fazer com que surja um mar de elétrons. O que seria esse mar de elétrons, professor Jadson Caetano? Seriam os elétrons livres, né? Esses elétrons livres vão estar compondo ali que tipo de matéria, professor Jadson? O tipo de matéria que a gente chama de condutor elétrico. Por quê? Porque tem elétrons livres. Aqueles elétrons que eu falei lá, que ficam na eletrosfera de um átomo, tá bom? Então, quando a gente tem as ligações metálicas, a gente tem esses compostos, como por exemplo, um condutor de cobre. Cobre, né? A gente tem ali um condutor, ou seja, as ligações dos átomos dele ali vai fazer com que existam elétrons livres nessas ligações desses átomos. Aí perceba o seguinte, eu tenho elétrons livres, tá? Compondo toda aquela matéria ali. Mas o que acontece? Para surgir o que interessa a gente, que seria, né? O que seria, professor, interessante para a gente? Essa corrente elétrica, é justamente aí que entra, vamos dizer assim, né? Esse conceito. Por exemplo, se eu tenho elétrons aqui livres, para eles se movimentarem e transmitir as energias que eu quero, por exemplo, né, de um ponto a outro, de uma cidade a outra, eu vou ter que fazer com que esses elétrons aqui se movimentem de forma ordenada, tá? Como numa corda que você pega, dá um impulsionamento aqui na corda, né, e aquela onda de energia vai até o outro lado. Para fazer isso aqui na elétrica, eu vou ter o que a gente chama do potencial elétrico, ou a diferença desse potencial. Ou seja, perceba aqui comigo, se eu tenho aqui, ó, elétrons livres, a gente sabe, carga negativa com carga negativa se repele, carga negativa com positiva se atrai. Então, você sabendo disso, ó,
Vamos supor que eu colocasse desse lado de cá, ó, desse lado de cá, uma carga negativa muito grande, tá? Desse lado aqui, professor Jadson, colocasse uma carga negativa muito grande, tá? Uma carga negativa muito grande. Vamos supor isso aqui, tá? Eu quero supor isso aqui com você para a gente poder completar o nosso raciocínio. Coloquei uma carga negativa muito grande desse lado. E desse lado aqui, ó, coloquei uma carga positiva externa, tá? Esse condutor, vamos dar um exemplo assim, né? Positiva aqui, muito grande, certo? E vamos supor que essa carga negativa, essa carga positiva, né, de certa forma esteja fechando um circuito aqui, tá? Ou seja, completando com condutores, certo? Condutores da mesma qualidade deste aí, né? Beleza? Então o que é que vai acontecer? Quando eu fizer isso aqui, ó, percebe comigo nesse rascunho que você vai entender bem onde eu quero chegar, tá? Essa carga negativa vai fazer o que com essa aqui? Com essas aqui? Impulsionar para o outro lado. Essa carga positiva vai fazer o que com essas negativas todas aqui do condutor? Puxá-la. Negativo com negativo se repele, positivo com negativo se atrai. Então, de forma, vamos dizer assim, prática, eu estou mostrando a você exatamente o efeito, por exemplo, de uma pilha, de uma fonte qualquer, quando a gente coloca ela no circuito elétrico. É exatamente dessa forma que funciona ali internamente, para que comecem os elétrons que estavam soltos aqui, vamos dizer assim, no mar de elétrons das ligações metálicas dos átomos, né? Estamos aqui sem destino, vamos dizer assim, né? Para lá e para cá e tal, comecem a tomar um rumo. Nesse caso aqui, qual seria o rumo? Qual seria o rumo aí, professor Jadson? O rumo seria o seguinte, o rumo seria justamente, né, a tendência aqui seria justamente o seguinte aqui, ó, tá? A tendência seria justamente o seguinte, se repelir aqui, então, esses elétrons iriam todos para o lado de lá, tá? Então, percebam, todos os elétrons indo para um lado. O que é que está acontecendo aí, professor Jadson? O surgimento da corrente elétrica. E, novamente, professor Jadson, por que foi para o outro lado? Porque aqui eu tinha uma força, uma carga negativa, empurrando esses elétrons. E aqui eu tinha uma carga positiva, puxando esses elétrons, tá? Poxa, professor Jadson, então quer dizer que aí, então, é que surge esse movimento ordenado de elétrons, que a gente denomina corrente elétrica. E o que seria esse negativo e esse positivo aqui, que o senhor implementou aí nesse condutor? Seria justamente o que a gente acabou de dizer, né? A tensão elétrica, né? Que estaria ocasionando, vamos dizer assim, essa diferença de potencial, essa tensão elétrica. Seria como se fosse assim, trocando em miúdos, para você entender bem, a tensão elétrica como o causador, né, da força que impulsiona os elétrons a se movimentarem ordenadamente. Tá? Então, dessa forma aí didática, eu acho que não tem como você mais esquecer isso. E o que quando eu faço isso aqui num circuito, por exemplo, nos condutores ali tudo, o que é que vai surgir ali? O movimento ordenado de elétrons. O que seria esse movimento ordenado de elétrons? A corrente elétrica. Então, você já tem a definição de tensão e de corrente elétrica de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Quando você esquecer, você lembre disso aqui, ó. Mas tem um detalhe aqui, né? Se a gente tem movimento, então se tem movimento, eu vou ter uma oposição a esse movimento. Essa oposição a esse movimento, a gente chama de resistência, né? No circuito corrente contínua aqui, que a gente está exemplificando, seria uma resistência qualquer, um resistor. Aí a gente teria que simbolizar isso num circuito, tá? Como ficaria isso, professor Jadson? Vou colocar aqui de vermelho, tá? Vou colocar aqui de vermelho aqui, para ficar diferente. Para a gente ir pegando aqui de forma didática, tá? Então eu teria aqui, vamos dizer aqui, ó, a gente simbolizaria aqui assim, ó. Certo? Essa parte aqui toda condutor, 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 igual a esse aqui. Aqui seria, né, os terminais da fonte. E aqui o meu resistor, né? Esse fluxo de elétrons, a gente daria o nome, né? Esse fluxo de elétrons, a gente daria o nome de corrente elétrica, tá? Esse fluxo que a gente chama normalmente de I. E essa diferença de potencial aqui das extremidades, né? Essa diferença de potencial das extremidades, a gente denominaria de tensão elétrica, tá? Chama de V normalmente. A gente vai falar das unidades aqui, tá? Mas estou dando em você aqui corrente, seria o fluxo aqui.
a oposição a essa passagem a gente chama de resistência, né? E a essa DDP, diferença de potencial, a gente chama de tensão elétrica. Então vê só isso aqui como vai ficar ilustrado aqui para você, tá, meu aluno? Ó, bonitinho aqui nesse desenho, tá? Então aqui a gente tem, ó, fazendo analogia, tá? Ó, tudo que a gente falou ali, já aplicado de forma prática em um circuito elétrico, tá? Aqui a gente tem, ó, o volt empurrando aqui, né, os amperes para formar a corrente elétrica, né? Empurrando os elétrons para formar a corrente elétrica, que é a unidade em amperes. A resistência aqui seria, né, o ohms apertando aqui o condutor para o elétron não passar, para não ter essa corrente elétrica passando aqui de forma livre. E, novamente, a diferença de potencial aqui sendo simbolizada por esse volt aí. Aí por que disso, professor Jatos? Porque a gente tem o seguinte, ó. Percebe o seguinte aqui comigo, tá? A gente tem unidades de medidas, tá? Então a unidade de medida da tensão aí é o volt, tá? A unidade... Ficou meio feia essa letra aí, mano. Tá melhor para você, tá? Volt, tá? A unidade de medida da corrente é o ampere, tá? E a unidade de medida da resistência aí seria o ohm, tá? Então por isso que está dessa forma aqui, ó, resistência, corrente e tensão elétrica, tá? Então, internamente no condutor o que acontece é isso. Como a gente simboliza isso, professor Jadson? A gente simboliza assim, ó, tá? Vou fazer um desenho aqui para você começar a entender como é que ficam os circuitos, tá? A fonte seria isso aqui, tá? Então essa força aqui, ó, essa DDP seria justamente essa fontezinha aqui. Eu teria, né, o positivo e o negativo, uma tensão aqui qualquer. Isso aqui que eu estou traçando aqui já, ó, já seria os condutores, tá? Ó, os condutores, tá? E aqui a resistência, vamos dizer assim, né? Que seria a oposição a essa passagem. Seria uma carga, tá? Posso entender melhor. Seria uma carga, uma lâmpada, por exemplo, incandescente, tá? Um aquecedor qualquer. Então, quando isso aqui está fechado, então eu vou, uma diferença de potencial, como tem aqui, circuito fechado, eu vou ter o surgimento de uma corrente. Por que eu estou falando assim, professor, circuito fechado? Porque você lembra que eu estava explicando, para essa diferença de potencial aqui aplicada, realmente fazer com que os elétrons se movimentem de maneira ordenada para surgir a corrente elétrica, eu vou ter que ter um caminho para esses elétrons passarem, né? Então, vou ter que ter um circuito fechado aqui, ó, a resistência aqui, né, simbolizando essa oposição. Então, aqui eu tenho o que eu falei aqui a você dessa forma, simbolizado didaticamente dessa forma aqui, tá? Aí, por exemplo, vem aqui agora algumas teorias muito importantes, né, como lei de Ohm, tá? Lei de Ohm. O que seria essa lei de Ohm, professor? É para relacionar justamente tensão, corrente e resistência no circuito, que você deve lembrar bem, né? Que é aquela famosa, a tensão naquele circuito ali, que é aplicada naquele circuito, é igual a corrente vezes a resistência daquele circuito, tá? Ou vice-versa, né? Se eu tenho a corrente, a resistência multiplica as duas, acho a tensão. De maneira contrária, se eu quiser a corrente, é só passar o R para lá dividindo. Então, o I, a corrente vai ser igual ao V que está do outro lado, dividido por R, tá? Então, acharia aqui a corrente, certo? E se eu quiser achar, por exemplo, a resistência, ó, está multiplicando aqui, então eu passo o I para o outro lado. Então, vai ser igual a tensão sobre corrente, tá? Então, eu teria aí cálculo da resistência, cálculo da corrente, cálculo da tensão, tá? Então, veja, você está vendo de maneira didática e depois já aplicando no circuito de forma ilustrativa para você fixar os conceitos, tá bom? Então, dessa forma, você nunca mais vai esquecer desses conceitos, tá? E é importante, se você teve dúvida, você voltar e ver mais de uma vez essa aula, tá? Quem está falando aqui com você é seu amigo e professor, engenheiro eletricista Jadson Caetano. Por que eu faço questão de dar esse tipo de aula didática explicando dessa forma? Porque, veja, é muito importante esse conhecimento basilar fixo na sua cabeça para você poder andar na área da elétrica, tá? Seja você que vai fazer uma prova de vestibular, uma prova de um concurso, seja você que vai, né, seguir realmente a carreira na elétrica, eletrotécnica, engenharia. Se você não tem isso aqui como conceito fixo na sua cabeça, você tem dificuldade de entender o que vem depois, tá? Análise de circuitos e tudo isso. Tá bom assim? Então, se você gostou desse modelo de aula, é muito importante, se você ainda não clicou, clicar agora em gostei, tá?
e deixar o seu comentário aí. Me diga aí de que cidade você está vendo essa aula. É muito importante para mim, tá? Sou aqui de Pernambuco, meu estado é Pernambuco. Minha cidade de origem é uma cidade chamada de Escada, o município de Escada, fica a mais ou menos 60 quilômetros de Recife, tá? Então, a gente sempre está por aqui, pela cidade de Recife, cidade do Cabo, Santo Agostinho, cidade de Vitória, Caruaru, enfim. A gente presta serviço aqui em diversas localidades, né, na área de engenharia, como professor, enfim. Então, nosso estado é Pernambuco. Me diga aí, qual o seu estado e qual a cidade que você mora, tá bom? Me diga se gostou da aula, tá bom? Porque aí eu vou saber se você gostou para produzir mais conteúdos dessa forma. Um forte abraço, que Deus abençoe e vamos em frente. Aqui, ó, na plataforma do Universo da Elétrica.com, você vem aqui no curso de Mestre em Elétrica. Eu te mostro tudo isso na prática, tá? Como se instala o quadro bifásico, trifásico, né, o quadro aí monofásico, padrão de entrada, projetos elétricos, toda a parte aí, ó, da parte da elétrica industrial, inversor de frequência, automação com CLP, projetos elétricos industriais, instrumentação, comandos elétricos, manutenção elétrica e máquinas, tudo isso num curso só, mais toda a parte de predial, projetos elétricos prediais, que é o dimensionamento do DPS, do DR, do disjuntor dos cabos, tá? Infraestrutura das instalações, manutenção e reforma elétrica. Então isso aqui é totalmente na prática, tá? Essa infraestrutura aqui a gente pega a instalação elétrica sendo feita do zero para poder, de fato, mostrar a você como é que passam os eletrodutos, que tipo de eletroduto usar em cada caso. Aqui, ó, na parte de manutenção, a gente pega obras reais, tá? Obras reais. Vai lá, ó, essa obra aqui, vamos resolver. Tem esse erro. Vamos lá, a gente resolve de acordo com a NBR 5410. Tem a parte aí da elétrica predial comercial, padrão de entrada, medidas elétricas, tudo isso em apenas um curso, tá? Você pode dividir em 12 vezes o seu cartão aí. E matriculando-se hoje, você vai ter direito, né, às videoaulas completas desse curso, contato direto comigo, seu amigo professor Jatos Caetano, suporte técnico online, grupo no WhatsApp, certificado válido que você vai apresentar. Pode apresentar em qualquer empresa do Brasil, tá? Que é respaldado, e brindes extras. Vou conseguir para você, especificamente você fazendo esse curso, um brinde muito bom aqui na área de projetos elétricos, tá? Mais de 2.000 templates diferentes no AutoCAD, para você poder dar um upgrade aí na parte de projetos elétricos, tá? Quando você pega serviços diferentes, você ter isso aí. E além disso, eu vou te mandar uma apostila. Você se matriculando hoje no curso de Mestre em Elétrica, tá? Dividindo aí em 12 vezes no seu cartão, você pode, vai obter também a apostila de eletricista predial. Então, a gente vai mandar em PDF essa apostila, onde tem também todos os diagramas elétricos. Então, você se matriculando, diga assim, eu vi um vídeo do professor Jatos Caetano, né? Seja no Facebook, seja no YouTube, quero me matricular no curso de mestre para poder ganhar a apostila e também os projetos elétricos, aí, os templates para poder usar no AutoCAD. Então, se você viu esse vídeo, falar com a gente no WhatsApp agora, 0819-8157-8070, você vai ter esses brindes para se matricular hoje, tá bom? Um forte abraço, seu amigo professor engenheiro eletricista Jadson Caetano.